conhecimentos que eu adquiri ao longo de mais de 10 anos de casada e também de tantas e tantas pessoas que eu pude ajudar com os seus próprios relacionamentos. Vamos lá? Eu vou te mostrar a imagem do meu buganvília. Olha como ele tá lindo, florido, maravilhoso, cheio, lotado, ele explodiu de flores. Mas ele nem sempre foi assim. E eu vou te mostrar uma foto depois de como ele estava, de como ele ficou, qual foi o processo para ele chegar nessa explosão de flores. Então, o primeiro ponto que se relaciona com os nossos casamentos, relacionamentos a dois, vida a dois, é a questão de que nem sempre tudo são flores. Nem sempre o nosso casamento tá de uma forma harmoniosa como a gente deseja. E tudo bem, isso faz parte, até na natureza, a gente tem ciclos. Ciclos onde as folhas caem, onde os galhos murcham e depois voltam a brotar, voltam a dar flores, voltam a ter aquela vida, aquele viço, aquela cor, aquela alegria, assim como você está vendo na foto do meu buganvília aqui, que eu tive que cuidar. O segundo ponto é esse, cuidar do casamento. E como é que a gente cuida do casamento? A gente precisa, assim como na planta, eu tive que aprender como ela gostava de ser cuidada, porque a buganvília é diferente da samambaia, que é diferente de uma suculenta, que é diferente de uma margarida. Cada planta tem o seu cuidado específico e eu tive que aprender, porque antes de eu aprender, eu matava as plantas, matava tudo. E sabe o que eu falava? Que eu tinha dedo podre. Mas eu não tinha dedo podre, eu apenas não sabia como cuidar das plantas. E no casamento é a mesma coisa, cada pessoa, cada ser humano, eu, você, o meu marido, o seu namorado, o seu companheiro, a sua companheira, cada um tem uma forma específica de ser cuidado, de cuidar, de entregar aquilo que é bom aos olhos dele, daquela pessoa, porque muitas vezes a gente quer dar para o outro aquilo que é bom pra gente, aquilo que a gente acha bacana. Eu sempre uso o exemplo da berinjela, né? Eu amo berinjela e para mim receber uma travessa de berinjela é um presente maravilhoso. Eu vou ficar feliz porque eu amo. Agora, se eu pegar essa mesma berinjela e dar para alguém que detesta, isso vai ser um péssimo presente. Então eu preciso saber o que o outro gosta, como o outro gosta, para que eu possa cuidar disso da melhor forma possível. E esse cuidar aqui é cuidar em relação ao casamento, porque vamos ao terceiro ponto. São dois adultos cuidando do relacionamento. Ninguém cuida do marido no sentido de dar comida, de deixar ele quentinho, acomodado. Ele não precisa disso. Ele é um adulto, ele sabe fazer isso, mesmo que ele não faça. Assim como nós também não precisamos desse cuidado, porque já não somos mais crianças. São dois adultos que resolvem compartilhar a vida juntos, que resolvem caminhar juntos com objetivos comuns, mas dois adultos. É vida de gente grande, é vida de gente que se responsabiliza pelas decisões que toma juntos. Então esse cuidar aqui é o cuidar do que é dos dois, é o cuidar do que é do casal. Então novamente a gente volta para o buganvília. Para que ele ficasse do jeito que ele está hoje, ele precisou de cuidados especiais, cuidados específicos para o tipo de planta que ela é. Então, quais são os cuidados que o seu casamento precisa ter, que a relação de vocês dois precisa ter? Um desses cuidados que é muito importante é a proteção. Como se dá essa proteção? Você não expõe o seu casamento para todas as pessoas. Você não expõe a sua intimidade para todas as pessoas. Você não expõe o seu companheiro, a sua companheira para as pessoas, principalmente os defeitos.
né? Aquelas coisas com as quais a gente não consegue lidar. Por quê? Porque você está protegendo o seu casamento, você está protegendo de interferências externas que não conhecem a verdade do dia a dia. Porque às vezes a gente está só desabafando. Mas até para isso é importante desabafar com alguém de confiança, com alguém que tenha uma vida digna, uma vida bem construída, uma vida equilibrada, para que te sirva também até de exemplo, né? Para você ver que o que a pessoa fala, ela tá vivendo. Às vezes a gente abre a nossa vida para alguém que tá com uma vida mais enrolada do que a nossa. E aí, o que vai vir dessa pessoa? Então, o proteger o companheiro, proteger o nosso marido, a nossa esposa, isso é muito importante no casamento, não sair falando mal deles. Gera uma situação de desconfiança, inclusive com relação às outras pessoas. E às vezes a gente faz isso sem perceber, né? A gente fala, né? Ai, meu marido é tão chato. Ai, meu marido, nossa, ele teimoso. E isso vai minando a confiança, inclusive, entre vocês dois. Então, uma coisa muito importante, proteger. Assim como a gente protege a planta de acordo com as necessidades dela. E para que ela cresça, porque se eu deixo ela sem água, pegando ventos terrivelmente fortes, ela é arrancada. Ela aguenta ventos, ela aguenta chuva, ela aguenta sol quente, ela aguenta essas intempéries que fazem parte, mas na proporção correta. E quando a gente se junta, gente, num casamento, é muito importante lembrar do seguinte: quando eu falo mal do outro, e aí fica para você pensar, eu tô falando mal de mim mesma. Por quê? Quem escolheu o outro para casar? Não é verdade? Então, quando a gente escolhe aquela pessoa e se junta àquela pessoa e a gente fala mal dessa pessoa para os nossos familiares, para os nossos amigos, no fundo a gente está falando da gente mesmo. E a gente está mostrando que não é de confiança. Porque pensa bem, se a gente fala mal daquele que dorme com a gente, que vive na mesma casa que a gente, que é a pessoa com a qual a gente mais convive, mais tem intimidade, mais tem coisas em comuns, muitos têm filhos, né? Mais tem vida junto. Qual é a mensagem que isso passa? De que somos pessoas confiáveis? Fica para você refletir também. Então, essa proteção é muito importante. E respeitar a família de origem do outro. Porque às vezes a gente pega e começa a desmerecer a família do outro, né? Ah, a família dele é muito estranha, a família dele é esquisita. Ai, a família dele tem uns costumes, não, eles não gostam disso. E a gente faz isso com um tom de julgamento, como se a nossa família, a nossa criação, o nosso jeito fosse melhor. E não é apenas diferente. Fomos criados de formas diferentes e vai dar atrito mesmo. Porque um acha que é bacana deixar todas as luzes da casa acesa, outro acha que isso é um desperdício. Um acha que toalha molhada em cima da cama não tem problema absolutamente nenhum. O outro acha que isso é o fim do mundo. Um é mais organizado, o outro é bagunceiro. Um é do dia, o outro é da noite. Um acha que todo mundo junto é a melhor forma de viver. O outro acha que cada um na sua casa é isso que é bacana. Mas essas diferenças foram as mesmas que nos chamaram a atenção quando a gente se apaixonou por aquela pessoa. Eu sou uma pessoa que não passeava muito. Eu não sabia muito, assim, criar passeios divertidos, e porque eu não fui acostumada assim, né? Sempre trabalhei desde muito cedo, então não sabia isso. Quando eu me casei com meu marido me chamava, antes de me casar, aliás, né? Quando a gente namorava, ele todo final de semana programava um passeio diferente. E aquilo me atraiu, aquilo me chamou a atenção. E ele sempre falava pra mim assim: ah, férias com o Raul são inesquecíveis. Aproveite, acostume-se. Isso é férias com o Raul. E eu fui aprendendo com ele a pegar o gosto
por essa diversão. Mas se dependesse de mim, eu sou mais caseira, de ficar mais em casa. Então eu precisei dele nessa diferença, né? Então a gente se complementa e em geral a gente escolhe pessoas com características que complementam as nossas próprias características. Então pense nisso, lembre disso, que essas diferenças que hoje gritam, porque realmente a gente está junto o tempo todo, na pandemia muito mais ainda nesse isolamento, mas as diferenças contribuem. O meu marido, ele é ótimo, excelente em repetições, em processos estruturados, em coisas que precisem ser repetidas, em que criem padrão, então relatórios, planilhas. Ele é ótimo nisso. Eu já acho uma chatice. Eu já sou mais do lado criativo, do lado intuitivo e por isso eu me perco às vezes. E ele já é mais sério, mais focado, mais ali no seu jeitinho, que a gente costuma dizer quadradinho. Mas a gente se complementa. Quando ele quer uma criatividade a mais, uma inovação, a gente conversa, ele vem conversar comigo. Quando eu preciso de algo mais estruturado, de criar uma planilha, uma rotina, alguma coisa, uma agenda muito bem organizada, eu recorro a ele. E isso não é motivo de briga, mas já foi. Por quê? Porque a gente tende a rotular a pessoa com aquela característica de uma forma negativa. E na verdade a gente pode complementar um ao outro nessa jornada de casamento, nessa jornada de vida a dois e nos fortalecer, porque dois juntos é melhor do que um. Dois juntos ganham mais, dois juntos vencem juntos, eles são mais fortes. Eu vou até deixar esses 2 versículos que falam sobre isso, de que é melhor ser 2 do que 1. E eu espero muito que você tenha refletido a respeito disso e me conta, você refletiu? Você gostou? Deixa o seu like, compartilha com alguém que está precisando também, que está passando algum tipo de dificuldade, às vezes aquela amiga que acabou de casar, que não sabe ainda como se relacionar. E se você tiver dúvida, deixa aqui embaixo que eu posso te ajudar e formular outros vídeos mais a respeito desse assunto tão maravilhoso que é a vida 2. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.